Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast do MB Startups. E hoje a gente vai falar sobre por que investir em startups. Para falar sobre esse tema, a gente está aqui com duas pessoas muito relevantes no cenário de startups. Estou aqui junto com o Roberto Dagnoni, CEO e presidente do grupo 2TM, que é a Hold, que controla o mercado Bitcoin, que é a maior e mais confiável exchange da América Latina. E também com o Tota, que é o diretor de novos negócios aqui do mercado Bitcoin. E eu passo também a palavra para eles, para que eles possam se apresentar da melhor forma e depois já responder o porquê investir em startups. Vai lá, Tota. Bom, cara, um prazer estar aqui, muito legal estar conversando sobre startups. Acho que o MB, né, e a 2TM, a gente faz tanta coisa e esse tem sido um tema super frequente nos últimos tempos, né, de falar do investimento de startup. O mundo startup a gente já vive há mais tempo, né, mas agora a gente tendo essa possibilidade de falar e trazer para um público mais amplo o investimento em startups. Bem, eu me chamo Fabrício Tota, alguns aqui talvez já me conheçam. Estou aqui no MB desde 2018, né, quando eu cheguei aqui no grupo. Poxa, eu olho já o ambiente cripto há mais tempo, né, mas numa jornada anterior, né, quando eu trabalhava numa corretora de valores. Então eu olhava, corretora de valores é uma loucura, né, porque você vê tudo que é investimento, né, então sempre muito associado ao investimento em ações, depois também em derivativos, mas de alguns bons anos para cá, com fundos, produtos de renda fixa e tudo mais. E foi o meu primeiro contato com esse mundo de startup, foi lá, mas na ausência. Falei, cara, a gente perseguia, falei, cara, não dá para ficar só nisso, só como se fosse pouca coisa, né? Mas a gente também olhava, procurava, assim, e era muito árido. Então, assim, foi nessa minha transição aqui para o MB que eu comecei a ter um contato mais profundo. A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do papo aqui, mas acho que vai ser legal mostrar um pouco essa diferença do mundo de investimentos tradicionais e que não é diferença, na verdade. Acho que é uma expansão, né? E agora um pouco sobre o investimento em startups também. Pô, com certeza, tem tudo a ver, né? O mercado tradicional e o mercado de startups, eles são muito parecidos, só que muda que o mercado, assim, o produto é escalável e o outro não tanto. Sim, acho que tem umas diferenças bacanas da gente pontuar, assim, talvez seja uma extensão. Não gosto de falar, não acho que investimento seja em degraus, sabe? Você tem que ver o que se adapta para você, para sua carteira, para o que você imagina para a sua vida mesmo. Mas a gente fala isso mais ao longo do papo aqui. Legal, André. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Tota. E, cara, acho que esse papo de startups é bem interessante, né? Acho que a corretora, ela começou como uma corretora de cripto, hoje já tem renda fixa digital e já faz bastante tempo que nós fazemos equity de startups e acho que tem muito para crescer. Então, falta uma plataforma no mercado, né, para que os deals privados sejam tocados com o benefício de ter uma plataforma, né? Tudo se roda hoje em e-mail, Excel, TED, Pix de um lado para o outro. E acho que é isso que a gente está tentando solucionar aqui com o MB Startups e vai ser um prazer falar um pouco aqui dessa jornada. Eu trabalhei no mercado regulado, né, por quase 10 anos, na CETIP e depois no deal, né, com a BMF, criando a B3. E aí logo que eu saí me juntei aqui ao MB, porque a gente vê, né, no MB a bolsa do futuro, né, usando mais tecnologia e principalmente dando mais acesso para parte do mercado que hoje não é atendida. Eu vi aqui já muito tempo antes, assim, já dentro do mercado Bitcoin, já conheci um pouco a sua história, a história do Tota também. Está muito relacionado com startups, né? A gente vê que o mercado Bitcoin, ele é uma startup e tem várias startups junto com o MB dentro do ecossistema, que é a 2TM. E eu vi também que você já investiu em mais de 60 startups. O que te levou a investir em tantas startups e como foi a sua história, assim, essa relação com as startups? Cara, eu acho que é uma história de bastante sucesso, bastante satisfação com o resultado. Foram mais de 40 na física, né, com esse grupo de executivos que saiu da CETIP e já fizemos mais de 20 dentro do MB. Eu tinha liderado a criação do 4C, que era o programa de inovação corporativo da CETIP. Então lá, pela empresa, a gente já fazia 6 startups por semestre, que era bastante. E isso em 2016. Investimos em alguns fundos também. Hoje tem vários programas, né, de CVC, que a gente chama, Corporate Venture Capital, mas em 2016 era algo novo, então acabei tendo essa exposição, me apaixonando pelo tema. Acho que o Brasil tem muito problema, né, tem muito desafio, muita oportunidade,
E as startups, elas aceleram a solução disso. Acho que tem todo um tema de distribuição de riqueza também, que eu acho que a gente consegue levar, né, prosperidade para outras regiões e não só o eixo Rio-São Paulo, com as startups resolvendo problemas reais nesses outros lugares, né? Então, acho que a educação seria a solução plena, mas ela é lenta, né? Então, acho que enquanto a educação não resolve esse tema de desenvolvimento no Brasil, o empreendedorismo ele acelera muito isso, né? Gerando emprego, gerando riqueza ali para quem consegue, né, escalar uma startup, fazer os exits e resolvendo aquela dor específica. E a gente acabou se especializando mais em fintech, fizemos algumas coisas fora de fintech, mas na maioria fintech, que foi algo que, com a criação das IPs, né, pelo Banco Central, se liberou, né, uma possibilidade de resolver bastante problema que a gente tinha e que ainda tem, né, ainda tem uma jornada longa aí pela frente. Quando você falou ali nessa questão de startups e também até pensando que ela possibilita uma melhoria de qualidade de vida para várias pessoas, né? Eu vejo que hoje em dia a gente acorda, a gente já vê startups no nosso celular, você entra no WhatsApp, você entra no Instagram, você consegue, por exemplo, falar com alguém que está super distante e resolve vários problemas. Na parte de fintechs a gente tem vários cases bacanas no Brasil. Então, assim, as fintechs assim, que revolucionam praticamente o mundo são meio que espelhadas aqui no que a gente faz no Brasil, né? No Brasil parece que a gente é muito acelerado nesse sistema financeiro, né? E o que vocês costumam olhar, tanto você quanto Tota, para olhar para um negócio e falar assim, olha, isso daqui para mim eu acho que é relevante e tem potencial de crescimento para ir lá e investir, já que vocês também já estão bem dentro desse mundo de fintechs. O que vocês costumam olhar para um negócio que você fala, isso aqui diferencia de outros? Vamos lá, acho que muita gente olha a solução, a tecnologia. Acho que o tamanho de mercado é super relevante, né? Se for algo que vai atender um mercado muito pequeno, aquilo pode dar certo, mas vai ficar com um tamanho no máximo razoável. Talvez seja uma boa empresa ali para o founder dono, mas não para escalar muito. Mas sem dúvida time, e aí acho que são umas 3 escalas de time, assim, 3 jeitos diferentes de olhar o time. A composição do time, track record deles, que momentos que eles estão, o quão apaixonados eles estão para resolver aquele problema e passar por todas as dificuldades que vão ter que passar e ter a resiliência, né, de levar no longo prazo. Então, sem dúvida, time é o principal. Aí, se passa no crivo de time, aí vai se olhar os outros temas, né, de solução, produto, tecnologia, mas para mim, sem dúvida, time. E todas as vezes que eu tive um bom gut feeling de que assim eu não tinha muita fé no mercado até, mas tinha muita fé no time, deu certo. Todas as vezes que era um mercado incrível e eu estava com algum gut feeling de time, deu errado, né? Então, não todas, mas acho que esse tema de... Então, eu gosto de gastar mais tempo com o time para fazer a escolha. E você vê, e às vezes não está no currículo, tá? Você vai jantar com os caras, almoçar, você vai ver como ele trata o co-founder, como ele trata o garçom. Isso tudo são nuances de como ele vai executar a jornada. Isso eu acho muito legal, só complementando aqui, que eu vi o podcast que você fez na Fisher e eu gostei muito, eu vi isso também no Agenda 33, que eu participei com vocês. Eu acho que isso é um outro tema, né? Mas assim, o Agenda 33 ele é um bate-papo interno que a gente consegue falar com os nossos diretores aqui também do MB. E eu lembro muito que você falou uma coisa que me tocou muito, assim, nesse bate-papo. Você vai falar, hein? Não, mas não é nada nada privado, não. Mas eu lembro que você falou sobre a importância de você escolher times que têm bons valores, né? Então, assim, eu lembro que você falou que toda vez que você investiu em negócios, que você via que as pessoas tinham bons valores e também elas estavam preparadas para fazer aquilo, e resolver o problema, você encontrava pessoas boas e essas pessoas boas iam criando meio que um ecossistema de pessoas boas e você conseguia ver também o seu investimento crescer, né? Como é que você sente nesse sentido de você olhar o produto, mas olhar também esse time e olhar também os valores que esse time tem, né? Igual você falou, tratar o garçom, né? Porque você falou na ficha que, assim, imagina que esse cara que tá do meu lado, assim, você vai pensar em investir nele, esse cara tratar mal alguém que é do time dele, imagina o que ele vai fazer também contigo, né? Com o cliente, com o fornecedor. Eu acho que é bem isso. E também do prazer da jornada, né?
com os exits que eu tive, os M&As que nós fizemos, né? Assim, depois que acaba, pô, você vai lá, estoura champanhe, tem um jantar, mas no dia seguinte você acorda num dia normal, né? Então a jornada tem que ter valido a pena, senão gera uma confusão mental, assim, de que, pô, tá bom, ganhamos esse dinheiro aqui, deu tantas vezes o múltiplo, mas se a jornada foi uma droga, ela conta mais, né, do que o feito ali, porque o que as pessoas vão ter memória, o que você vai ter memória, é muito mais da jornada do que do closing, né? E aí a chance de ter uma jornada melhor tá bem ligada aos valores e como você executa essa jornada. Então, às vezes você pode perder uma oportunidade ou outra, mas acho que no longo prazo vai se pagar se você tiver essa conduta. Acho que essa conexão, né, dos founders com alguns chamam de propósito, né, mas às vezes propósito traduz uma outra coisa, mas essa eu gosto de falar que é a conexão do que o founder, entre os founders e o problema que ele está resolvendo. E tudo que existe nessa ponte, não é uma coisa somente direta, mas como ele se relaciona com o time, como ele constrói o time também, né? Qual apaixonado ele é pela jornada, pelo caminho, e não para resolver um problema, vender e ir embora para casa, porque ele não vai embora para casa, né? Como o Roberto falou, no dia seguinte ele acorda e vai ter que trabalhar de novo, talvez com mais intensidade até, né? Mas acho que isso é relevante, né? O caminho é importante, né? E não só os marcos assim de forma isolada. E a diversidade também, né, Tota? Porque os times de mais sucesso, eles são diversos e complementares, né? Mas é muito mais fácil você trabalhar com alguém que é mega parecido com você. Mas a riqueza está mais na diversidade e como que você respeita o que o outro tem de melhor e o que você tem, o que você complementa o outro, isso não é simples assim. E que na largada já traz dificuldade, né? Isso. Porque você tem que, para você ter essa diversidade, você vai ter conflito, é inerente, sabe? Quem concorda vai concordar sempre, mas não necessariamente vai estar tomando a melhor decisão. Quando você está em conflito, é como você lida com aquele conflito e como você sai ali do outro lado, né? É complexo, mas é muito, muito mais rico e traz muito mais resultado. Tem um conceito sendo discutido de resiliência, que não é você passar pelo problema, simplesmente, ele conseguiu passar pelo problema, mas é o quão arrebentado você chegou do outro lado, né? Porque às vezes, quando tem um M&A, você entra num período de earn-out, e aí vão ser 3 anos debaixo de uma nova batuta, de uma nova marca. Então, se você chega ali, com 5% de energia, é muito difícil, né? Então, você precisa, de novo, calibrar bem a jornada para chegar ali. Pode chegar meio machucado, né? Mas é uma maratona e aí, e agora? Não, agora começa, né, o real deal, que é aquela empresa que foi comprada sobreviver, ter sucesso, né? Senão não adianta vender e aí depois de 3 anos, aquele M&A lá acabou em água, acabou em pizza. Ninguém está zeradinho com 25, 30 quilômetros da maratona, né? Mas tem que lembrar que vai até o 42. Né? Exatamente. E acho que é bom também o time ele manter muito, não só unido, mas manter um time bom, porque o M&A é o que? Alguém vai comprar o negócio, e o negócio também são pessoas, né? Então, assim, as pessoas que estão lá dentro, elas são extremamente relevantes, né? Para que o negócio continue acontecendo, né? O M&A não sai, né? O comprador está sempre olhando o time ali, né? Quem vai estar lá no dia seguinte, se ele está comprando uma Ferrari, ele quer quem vai ensinar ele a usar aquele carro, e normalmente não é uma Ferrari, não tem manual, né? É um carro esportivo que tem muitos cavalos, mas ele não sabe usar. Então quem está comprando precisa muito do apoio de quem chegou até ali. E pensando aí, Tota, também nos investimentos que foram feitos ali, junto também na 2TM, como que foi para vocês organizarem esse ecossistema, né? Porque a gente vê o mercado Bitcoin, ele é muito relevante para a 2TM, pensando em estrutura e tamanho, mas como que foi assim para vocês investirem em novos negócios que pudessem ser complementares? Como é que foi? Acho que foi muito com essa cabeça de ecossistema, né? Acho que o mundo de cripto e blockchain, ele se expandiu muito rapidamente ao longo dos últimos 3 ou 4 anos e muita oportunidade surgiu. Não dava para atacar, até dava, mas talvez não fosse a melhor estratégia atacar especificamente alguns temas que orbitam em torno
do que é o nosso core, o nosso cerne, mas não necessariamente, provavelmente você tem alguém que já está se dedicando exclusivamente àquela atividade, ou alguém que faz uma coisa que complementa aquilo que você faz, ou alguma coisa que talvez seja um super long shot, você fala, cara, não sei exatamente se isso vai funcionar, se isso vai dar certo, mas, cara, adoraria ter um pé naquilo de alguma forma, né? Então, o nosso Corporate Venture Capital, ele teve vários objetivos, assim, não foi só de... teve também de comprar e trazer para dentro algumas companhias, mas ele também procurou essas empresas que estão no entorno, né, que orbitam em torno do tema, da temática cripto e blockchain, e a gente queria, de alguma forma, ter algum tipo de participação, colaborando ou não diretamente com essas companhias, né? Então isso é relevante também. Não é porque está dentro do mesmo tema, da mesma indústria, do mesmo setor, que a gente fala, pô, imediatamente eu tenho que fazer alguma coisa com essa empresa. Às vezes faz sentido, às vezes não faz sentido, e isso é respeitado também dos dois lados, né? De quem está investindo, do ponto de vista do Corporate Venture Capital, como do investido também. Ele falou, cara, beleza, obrigado, legal, mas eu tenho planos aqui. A gente é grande, até essa ideia de ecossistema, que a gente às vezes pensa num sistema solar, até algumas representações que a gente usa, não necessariamente a gente vai atrair todo mundo para estar aqui, pô, agora eu sou uma investida do STM, eu tenho necessariamente que fazer negócio. Não, se fizer sentido, como muitas vezes fez, ok, a gente fez algum tipo de negócio e algumas vezes não. Então, um exemplo assim é NFT. A gente teve alguns investimentos na temática NFT que na hora a gente olhou e falou, cara, é importante, é relevante, está crescendo, e a gente colocou algumas empresas, né, nesse ecossistema, né, nesse entorno nosso. Com algumas a gente fez negócio, com outras não, em maior ou menor intensidade, em diferentes timings, né, e as empresas foram progredindo e continuando a sua jornada. Alguns investimentos a gente fez em companhias até fora do Brasil. A gente falou, cara, faz sentido a gente ser investidor desse cara que tem uma visão e uma abordagem completamente diferente do que a gente faz. Ataca um mercado que a gente não ataca, né, de uma forma que a gente não ataca também. Então foram múltiplos fatores, mas que acabaram culminando em mais de 20 investimentos feitos pelo nosso Corporate Venture Capital aqui. E acho que tem um fundamento de alinhamento no equity. A gente gosta muito de parceria, fazer modelos de revenue share, mas a parceria puramente comercial, muitas vezes cada empresa está focada no seu, lança parceria, mas o vendedor está lá vendendo o core dele e aí vai vender o nosso também e acaba não tracionando, né? Quando tem um alinhamento de equity para os dois lados, né, normalmente tende a ter mais atenção, ou às vezes o teu produto ainda é pequeno, como é que aquele cara vai dar atenção? Porque você está no equity dele e aí tem essa reciprocidade. Então, acho que tem um pouco disso também, em MVPs inovadores, né, que a gente precisa de outros pedaços, tendo esse investimento em equity. Nós investimos na CERC, por exemplo, né, que é uma registradora, e parte dos nossos tokens tem que ser registrados, né? No início, quando não tem volume, será que eu ia ter a atenção da CERC que eu tenho hoje por ser parceiro, sócio, né? É bem importante para que a parceria dê certo. E pensando nessa parceria, tanto para investimento, como que vocês veem no sentido dessas plataformas de investimento participativo, que é como o MB Startups, a possibilidade de você não investir sozinho? Porque eu acho que isso é um grande diferencial de você poder investir, por exemplo, através do MB Startups, é que você não investe sozinho, você não vai investir eu sozinho lá, vou aportar 200 mil como investimento anjo, ou 300 mil, aqui você consegue investir a partir de R$100, né, pulverizando o seu risco, então acho que isso é super bacana. Então o investidor aqui do MB, ele consegue diversificar, ele tem lá um patrimônio dele, ele consegue, além de cripto, renda fixa, ele consegue investir também em startups, através ali da renda fixa digital, do renda variável digital. E como que vocês veem essa possibilidade de você investir com outras pessoas? Eu vi que vários investimentos que vocês fizeram também não foram só chegar lá e colocar somente vocês o dinheiro. E normalmente vocês até falaram, em algum evento que eu vi, vocês falando que boa parte dos investimentos que vocês investiram em conjunto com outras pessoas foram realmente mais relevantes, né? Como é que vocês sentem essa questão de investir sempre junto? Vamos lá, acho que o mercado de VC ele tem um termo que chama atração adversa, né? Que é se você não está no flow de bons deals, né? Você pode ver uma série de deals, você pode ver 10 startups e nenhuma é boa. Então você vai investir na menos ruim, né, que é a melhor daqueles 10 cases que não eram bons.
E esse é um problema de fundação, né? Então, você passar pela sua frente de os bons é o primeiro bloco do jogo para você jogar, né? Um bom jogo. Então, eu sempre fui fã de investir com outras pessoas. Primeiro porque eu estava começando, então eles tinham acesso que a gente não tinha. E segundo, tem mais pessoas avaliando, né? Às vezes você se apaixona ali pelo time ou pela ideia, e aí sai da reunião, 4 pessoas viram, os outros 3 falam, odiei, só você gostou. E é legal, porque você fala para os outros qual foi o ponto que você gostou tanto, e às vezes você reverte os outros 3, ou os 3 te jogam 5 pontos que você não tinha percebido. Então acho que essa inteligência coletiva é um tema. Atração, né? Ter um bom funil é outro tema. E acho que depois na jornada também vão ter outros momentos de acompanhar uma nova rodada de investimento, fazer um exit ou um early exit ou não, seguir, sempre ter esses pares para trocar, acho sempre muito melhor do que um investimento solitário. E a diversificação também, né? Eu vejo alguns investidores anjo que o cara saiu da empresa ou ganhou uma grana, vou começar a investir. Aí ele pega, coloca 500, 600, 1 milhão em 2 startups e espera. E ele diz, não, agora eu vou me dedicar, vou ajudar. Assim, ele fez uma aposta bem concentrada, né? bem arriscada, e são os primeiros investimentos que ele está fazendo. Então a gente variava muito de tamanho de cheque conforme a convicção, né? Pô, eu gostei, mas eu tenho pouca convicção, você consegue calibrar o risco, né, pelo tamanho do cheque. E aí torcer para dar uma porrada no cheque maior, né? Write-offar o cheque menor. Nem sempre isso acontece, mas você tem que jogar um pouco, fazer o jogo, pelo menos a estatística, ficar um pouco a teu favor. Eu acho que esse mecanismo ajuda bem. Acho que a curadoria da plataforma é importante, né? Hoje você ter acesso numa plataforma, ver todas as informações ali e saber que aquilo teve uma curadoria já ajuda. E o ticket de acesso também, né? Porque você consegue experimentar. R$100 é extremamente baixo, né? Falando de startup, você consegue experimentar, entender que tipo de informação eu vou ter daquela companhia, o quanto eu vou conseguir acompanhar ela, antes de arriscar cheques maiores, considerando que deve ser uma classe, né, dentro do teu portfólio de investimentos. O que eu acho interessante é que quando você porta essas ideias para o investidor, pessoa física, para o indivíduo, eu falo, pô, mas eu não tenho acesso a um deal flow, não tenho com quem trocar. Acho que a plataforma ela vem para, de alguma forma, dar esse tipo de substância para a pessoa que está em casa investindo, né? Então, por mais que, eventualmente, a decisão dela seja solitária de alguma forma, né, tem uma inteligência coletiva construindo aquilo. O ambiente, e isso, cara, uma coisa que é muito apaixonante na minha visão, é um ambiente muito mais colaborativo do que competitivo, né? Então você ter outros investidores com você, não é tipo, pô, cara, isso é importante também para essa construção de muita gente olhando o mesmo case, e isso é bom, e não alguma coisa que fala, pô, vou esconder porque isso é tão bom, é um diamante que só eu quero ter, né? Tem muitos diamantes espalhados por aí, né? Tem uns que não são diamantes, mas a gente só vai descobrir depois, né? E faz parte também desse processo, né? Acho que a expectativa, quando você fala em diversificação, eu, contando uma historinha aqui, eu nos meus investimentos, né, e foi algo que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos trabalhando com investimento tradicional, eu nunca fui muito fã da diversificação como se vende por aí, que é uma diversificação que é uma pulverização louca, você nem sabe por que você tem aquele portfólio, você nem sabe por que você tem as ações que você tem, ou se de renda fixa você tem, você só tem porque alguém te vendeu, meio que isso, sabe? Então, cara, eu acho muito mais interessante você ter mais cuidado na seleção e ter poucas categorias para você saber mais ou menos como o seu portfólio, como sua carteira está progredindo ao longo do tempo e tentar explicar um pouquinho por quê, mesmo que você não seja um especialista no assunto, né? Foi muito uma abordagem que eu fui desenvolvendo para mim e para algumas pessoas que eu assessorava, só, cara, pensa o que você quer, pensa nos seus objetivos. E acho que quando a gente vai para o investimento em startup, é um pouquinho diferente, né? Essa
não a pulverização, mas a diversificação inteligente e ponderando pelo risco, isso é muito legal. Fala, cara, estou mega convicto nisso aqui, vou colocar um dinheiro que é mais relevante para mim, para o que eu destaquei para o investimento em startups, vou colocar uma parcela mais relevante. Fala, esse case, cara, não estou tão convicto, acho alguns pontos interessantes, mas, poxa, tá numa plataforma que eu confio, bacana, acho que vale um cheque também, né? Colocar um pouquinho de dinheiro ali e você vai construindo esse seu portfólio, essa sua carteira específica do investimento em startups e o acesso que se dá também pelo ticket mais baixo. Porque você pega, como o Roberto comentou, né, você pega às vezes empreendedores que tiveram um exit, né, que venderam uma participação relevante, ou às vezes toda a participação que eles tinham numa startup, e é super comum, né, empreendedores que tiveram uma jornada de startup saem, mas nunca abandonam. Falam, cara, agora é minha vez de trabalhar como investidor, vamos para o outro lado da mesa, eventualmente, ou investidores e mentores, investidores e conselheiros, enfim, tem diversos papéis que esses caras acabam tendo, né? E que mesmo para esses caras, com um patrimônio relevante, se ele for fazer o cheque sozinho, é muita grana. E o risco que ele assume acaba sendo muito grande. Então, para um investidor, para um indivíduo, né, e pensando em qualquer tamanho de patrimônio também, você já poder começar a destacar uma parcela do seu patrimônio para esse tipo de investimento, sabendo que dentro dessa parcela você também terá que diversificar, acho que são conceitos interessantes que o investimento mais institucional, né, de CVCs ou de fundos de venture capital ou de pequenos grupos que se organizam, né, às vezes de uma forma mais informal até, mas para olhar cases para fazer um investimento ou grupos de anjos, por exemplo, eles acabam trazendo, né, se o indivíduo lá na casa dele, a pessoa lá na casa dela, com a plataforma não consegue ter essa troca tão intensa eventualmente, mas os conceitos estão lá, as informações estão lá e o acesso que se tem hoje, né, com os conteúdos, principalmente durante as ofertas, mas não só durante, né, no período subsequente ali, periodicamente, o que você vai receber de alimento ali, e você acaba acompanhando a startup e a sua investida, não somente pela plataforma ou da forma oficial. Você vai virar, oficial eu digo, pelos documentos oficiais, você vai virar cliente, você vai acompanhar notícias, você vai, cara, querer saber o que está acontecendo. Muitas são fintechs, muitas que o indivíduo, a pessoa física pode usar ali, ou às vezes em outros segmentos, vai ver, putz, coloquei dinheiro numa startup do agro, você vai começar, mesmo que agro não seja muito sua praia, você vai começar a olhar. E isso é muito bacana também, você olhar esse desenvolvimento de múltiplos ângulos, né? Acho que isso é muito valioso também para o investidor. E eu até falo que é legal porque você se sente realmente pertencente daquilo, né? É Total. muito mais próximo do que você investir, por exemplo, numa Petrobras, assim, você vai investir numa empresa muito mais consolidada, você não tem muito acesso. Ali você consegue, às vezes, até falar com o founder, fala, pô, e aí, como é que tá, sabe? Isso é muito legal. Isso foi uma coisa que, para mim, foi... Bom, eu tinha uma expectativa e não funcionou, né? Que eu pensava assim, pô, eu tô em fintech agora, fintech eu meio que já entendo, né? Fintech é tão grande, né? Que você tem o resto da vida para aprender. E eu pensei, pô, vou investir em saúde, vou investir em edtech para aprender. Não, para mim não funcionou, sabe? Não tinha tempo, não tinha liga, eu li aquilo, não entendia 30% do que eles estavam falando, muito termo técnico. Então, ficava com um FOMO assim de, caramba, eu investi aqui e eu não consigo acompanhar. Aí eu parei, sabe? E foram até algumas coisas boas, né, que deram certo, mas não... Mas daí a gente acabou concentrando mais em fintech mesmo. E acho que tem uma questão de safra também, né? Ali em 16, 17, a gente fez alguns investimentos com o distrito, né? E depois investimos no próprio distrito. E o distrito cresceu muito, mas antes a gente até chamava de distrito fintech, né? E investimos na Controle, que depois virou o Banco Neon. Mas quando era Controle era um pré-pago, né? E acompanhar essa jornada foi muito legal. E aí fizemos um early exit quando o Pedro fez a rodada do Monax, né? E ato contínuo teve o problema do potencial e aí veio o BV, né? Então às vezes esse early exit também precisava se recompor, o anjo se portar bem ali, pô, beleza, vamos lá, é o melhor para a startup agora, é legal para depois, né? Nós investimos no início da Fischer Venture Builder, né? Que, caso você olha Venture Builder, quase não tem, né? E muitas tentativas pararam no meio do caminho.
E lá nós investimos na ATA, que era um negócio para colocar financiamento imobiliário em corretora de imóveis, né? Porque se perde muito deal lá na ponta, né? E essa era uma startup chamada ATA, né? Que foi vendida para o quinto andar. Então são umas jornadas muito, muito legais e essa safra ali, né? Tinha Original, Nubank, pouca coisa, né? Em 2013 para frente ali. Então ele investiu em Asas, Monkey, foi uma safra realmente muito boa ali naquele início. E acho que tem uma questão de território também, né, que quem não está no eixo aqui São Paulo e está longe, embora com o online facilitou muito, mas a pessoa não está nas rodas de investimento, né, os fundos VC estão muito mais concentrados aqui. Então acho que a plataforma também ajuda a pegar uma startup de Porto Alegre e colocar uma oferta aqui na Faria Lima. É mais ou menos regionalizado, né? Se olha muito aqui em São Paulo, Rio de Janeiro também, tem um cenário muito relevante ali em Florianópolis, né? Então, e interior BH, também. Recife, mas são poucos pontos, né? E eles são muito concentrados, né? Não se circula tanto assim. Então você tem no ambiente startups ali de Floripa, por exemplo, ou Santa Catarina, você tem a turma dali que investe localmente. Você conversa com fundos, cara, qual que é a sua tese? Cara, primeiro é investir prioritariamente em empresas locais, que o cara está mais próximo, conhece o founder, tem outras referências, consegue estar ali no contato mais próximo. O online resolve pra caramba. Você consegue fazer muita coisa, consegue participar de deals globais com o digital. Mas ainda tem essa questão do contato mais próximo. Acho que a plataforma tenta encurtar um pouco essas distâncias, né? Ou pelo menos ter uma conversa mais ou menos parecida, né, com esses diversos focos geográficos. Eu acho que isso é até legal porque dá uma visão, né? Pensando em São Paulo, deixa essas plataformas, elas possibilitam um holofote realmente, né, em outros locais, né? Então a gente tem, por exemplo, a YouPay, que é uma startup que a gente já teve aqui, um case já de sucesso, inclusive de captação, aqui no MB Startups, que era lá do Nordeste. Então assim, imagina, como é que o pessoal realmente... A gente entende que existem os polos de lá, mas possibilitar trazer para cá é muito positivo, né? Que você consegue, assim, aumentar a possibilidade deles de captação e ao mesmo tempo pulverizar também, né, esses recursos, que nem você falou no início, né? Então, você possibilitar que outros locais também consigam se desenvolver através da captação de investimentos, né? Quando nós criamos a vertical fintech dentro da ACAT lá em Floripa, eu lembro que, precisa de fintechs para fazer a vertical, né? A gente achou 5 no estado. E óbvio que tinha mais, né? Mas depois que você cria o mecanismo, né, a atração acontece. E é isso, o pessoal de Joinville não ia até Floripa, né? E tá muito perto, mas não ia, né? E aí criando o mecanismo, hoje a vertical existe até hoje lá com acho que mais de 50 fintechs funcionando e como um polo, né, um centro de apoio para as fintechs da região e com uma galera de São Paulo participando, né? E aí já teve M&A que surgiu lá dentro da vertical, né, a RTM, que é de São Paulo, estava participando da vertical e comprou uma empresa lá de Floripa que conheceu na reunião mensal lá que a gente executava, né? Então esse serendipity ele tem que acontecer, pode acontecer fisicamente nesses polos, né? Mas a plataforma ela pode fazer esse trabalho de conexão também. Sim, e o Brasil é muito grande, né? Se a gente for para pensar como é que você consegue entender os negócios que estão em cada locais, né? A gente tem, por exemplo, a Declare Crypto, que é lá de Porto Alegre também. Então, assim, sim, Porto Alegre está aqui à disposição também na plataforma e a gente consegue listar ali graças a CVM 88 que possibilita isso, né? E é grande, e claro que a gente tem uma concentração em São Paulo de alguma forma, mas você tem esses polos específicos, né? Recife, que o Roberto citou também, que tem desenvolvimento, né? Tem coisas acontecendo ali que às vezes ficam um pouco distante, a gente tenta encurtar isso e fazer todo mundo se encontrar aqui. E eu ia pedir para vocês também aqui, para que nosso bate-papo não fique muito estendido, queria pensar assim, se vocês pudessem dar um conselho, pensando tanto para o empreendedor, que está do lado de cá, buscando captação e buscando assim, impulsionar a empresa deles, e pensando no investidor, que ele vai poder aportar ali nesses empreendedores. O que vocês diriam para eles? Assim, pensando do lado do investidor e empreendedor. Se eu puder começar principalmente do lado do investidor. É um conselho que eu dou, cara, para outras categorias e também serve. Comece.
Cara, começar é muito importante. Você fala, cara, beleza, não fica pensando e, pô, vou estudar pra caramba, eu vou ler muito. Cara, começa, são R$ 100. Então, assim, cara, beleza, pus 100, 100, putz, é pouco pra mim, se eu colocar 100 eu não vou nem olhar. Tá bom, vê qual que é o seu tamanho aí, que seja uma grana que você coloque e te traga problema no bom sentido o suficiente para falar, cara, beleza, eu coloquei essa grana, agora eu vou olhar. Então agora eu vou olhar, vou acompanhar, eu vou ler antes, vou ler durante, vou ler depois, vou ver conteúdo, vou assistir podcast e vou fazer tudo isso. Isso é importante, assim, para você começar da mesma forma que um investidor um dia começou investindo num título público ou comprou uma ação e gostou mais ou menos de cada categoria, acho que começar o investimento em startups é importante. Comigo foi muito assim o processo, né? Além de vir trabalhar numa startup, daí eu comecei a olhar também que é um mundo, cara, que primeiro que ele é tudo muito novo, assim, quando você chega, você fala, cara, quanta coisa, você não entende nem os termos, assim, direito, né? Então, você começa a olhar bastante ali para dentro, entender o que existe dentro desse mundo de startup, e no meu caso também muito mais associado a fintechs e fintechs do universo cripto, né? E, cara, e depois vira um processo natural. Né, você acaba se treinando para acompanhar as coisas acontecendo, ao ver que acontece, as informações que chegam a você e como você vai depurando tudo isso. Né? Acho que para o investidor o principal conselho que eu dou é esse: começar. Boa, Tota. Isso porque eu acho que, complementando nesse ponto do Tota, que talvez seja um dos mais importantes, tem gente que fala, não, eu não preciso investir para aprender, né? Mas é diferente se você assistir o jogo de futebol ou jogar, né? E depois que você entra, acho que tem uma questão de give back também, de estar investindo, como o Tota falou, em outras jornadas. Então acho que quem é um empresário de sucesso, quem foi privilegiado de alguma forma, teve sucesso, acho que fazer esse investimento é um give back, você está investindo em outras jornadas que estão resolvendo algum problema. Pode ter uma conexão com a tua história ou não, se tiver, melhor ainda, porque aí você acompanhar essa jornada, né, a gente acompanha o Asas desde 2018, por exemplo, foi ver eles com o crescimento que eles estão agora e o que eles resolvem na vida das PJs, né, é impressionante. Né, e você vê que todo mundo que está lá estava mal atendido em algum lugar, né, e está ajudando a potencializar o business daquele cliente também. Então acho que criar conexão com essas jornadas é muito legal, te dá um senso de prazer mesmo de investir. É bem diferente de investir num CDB. Né? E óbvio que é uma categoria, de novo, né, como o Toto falou, uma categoria específica, você tem que colocar ali, é um investimento de risco, né? Você pode perder tudo, mas você pode fazer 10 vezes, 12 vezes, então é uma dinâmica bem interessante. E acho que para o empreendedor é cuidar da sua jornada de captação, né? Fazer a jornada direito, porque tem gente, principalmente, a gente está falando aqui mais com a turma early, né? Tem gente que se aplica um playbook errado, né? Sofre uma diluição muito grande numa fase inicial ali de family friends ou até de anjos, depois se enrola no cap table ou traz para dentro um fundo que não é bacana e que é meio abutre, né, e que às vezes nem é um fundo tanto de startup, mas que ele conhecia. Então acho que cuidado, tem 50 coisas para falar, né, mas falando ligado ao nosso tema aqui, eu acho que cuidar do cap table, não deixar para buscar dinheiro quando está com 3 meses de caixa, né, tenta fazer esse education antes, né? Os fundos já precisam conhecer você antes de você precisar. E aí quando você já tiver os resultados vai ser muito, muito mais fácil. Então acho que tem ciclos de alta, baixa, né? Esse fundraising ele é mais difícil, mais fácil, dependendo um pouco da época. Mas quem faz a lição de casa sempre pena menos do que os demais. Você falou do cap table, né? Da mesma forma que você falou, cara, o que olha primeiro numa startup, tem alguns investidores, assim, que eu já falei, cara, qual a primeira coisa que você olha? O cara responde, cap table. Se for uma coisa muito confusa, pô, o founder já foi diluído, um monte de anjos espalhados, você não entende que, cara, não vou nem olhar, porque depois eu vou perder tanto tempo aqui, e ele tem que olhar tantas coisas, às vezes tantos deals potenciais, assim, fala, cara, não dá para olhar.
né, e acaba inibindo depois a captação pro founder, né, para a startup, fica mais complexo. Então, acho que esse cuidado, né, ao longo da jornada é E o importante. legal até que aqui no MB Startups a gente consegue, depois da captação, já tokenizar, né, o cap table. Acho que isso também é muito valioso, pensando do que a gente tem de background de cripto, que a gente consegue levar para esse mercado que a gente é único, assim, a gente consegue tokenizar isso e mostrar, assim, já dentro da blockchain, quem é quem ali dentro, né? Então acho que isso é muito precioso, né? Para quem vai investir, né? Acho que pensando num futuro, como isso vai se desenvolver ao longo do tempo, né? Acho que o potencial que essas soluções tokenizadas têm ao longo do tempo e eventualmente começar já dessa forma, sabe? Tem alguns... fica muito mais na nossa cabeça do que na prática, assim, do que como a gente imagina que esse mercado vai estar funcionando daqui, sei lá, 3 ou 5 anos. Sabe? Acho que o potencial que isso tem e facilite e resolva muito das dores que tanto os founders, né, os empreendedores, quanto os investidores têm, acho que a tecnologia vai trazer essa camada que está faltando, mas ela pode ser muito melhor. Né? Então, mas acho que com o volume, né, com a recorrência, com a atenção que a gente está conseguindo trazer para esse assunto, esses problemas vão acabar sendo resolvidos ao longo do tempo. Eu lembro de poucos anos atrás um founder chegar na minha casa num sábado com o livro preto na mochila para pegar uma assinatura, né? Era uma startup que a gente já tinha convertido. E aí, cara, eu não dou esse livro preto para ninguém, porque o meu cap table tá aqui, né? Cara, isso poucos anos atrás. Né? Então, pensar em séries, né? Que a tua série A tá num token e hoje a gente tokeniza algo que nasceu no papel, né? Como o Tota tá falando, desse cap table ele já nascer todo tokenizado, em algum momento a gente ter um mercado secundário, né, porque a gente já entrou, às vezes, comprando a participação de um anjo, né, sempre o CEO, lá, o founder, intermediando essa conversa, né, e o mercado já está chegando aí num grau de maturidade de fundos quererem vender a sua participação, porque está chegando no final do fundo, ou ter ex-funcionários com participação relevante, investidores anjo. Então, acho que tem um potencial de mercado secundário, mas que precisa de uma plataforma para que o secundário seja feito de uma forma séria, bem controlado. Então a gente acha que essa nova bolsa, né, do mercado privado tem muito para evoluir. A gente está aqui com essa missão. Você falou, traz muita dor para o próprio CEO, para o empreendedor que no momento da jornada ali, a energia que ele coloca nesse tema, né, de encontrar a saída para um anjo, para um fundo que entrou super early, para um grupo de ex-funcionários, ele acaba despendendo muita energia e acaba eventualmente deixando de lado o produto, o cliente. Então, esse balanceamento, cara, isso tem que ser resolvido quase que naturalmente. Vai ter o esforço, vai continuar existindo o esforço, mas ele vai ser proporcional à relevância do tema. Não vai ser a vida dele ficar procurando essas saídas durante, sei lá, 3, 6, 8, 10 meses, uma coisa que às vezes se alonga no tempo, enquanto ele tem que fazer muitas outras coisas também ali para tocar a empresa que ele construiu, né? E o dia só tem 24 horas. Né? Isso aí. Pessoal, a gente agradece muito a sua presença aqui junto conosco. E esse é o nosso podcast do MB Startups. Espero que vocês tenham gostado. Quer deixarem algum comentário para o pessoal aí de casa? Obrigado, acho que para todos que puderem, né, que tenham essa disponibilidade como classe de ativo, é uma jornada, de novo, que engrandece bastante, de muito aprendizado. Então, acho que é super interessante. É um mercado que vem crescendo, né, a gente não está, de novo, flat. Então, acho que está crescendo bastante, vai continuar crescendo e precisa de mais investimento, mais plataformas, só vai melhorar. Boa, é isso aí. Bom, vou repetir, comecem. E é tão apaixonante que eu não duvido que muita gente acabe não só investindo, mas querendo mudar a sua carreira, né? Se trabalha numa grande corporação, fala, cara, talvez nesse mundo assim eu seja mais interessante. Foi a minha jornada, foi o meu caminho e, cara, realmente é muito melhor desse lado aqui, viu? Valeu, pessoal.